Existe um tipo de vitória que não acontece em público, que não gera aplausos imediatos, mas que muda tudo. Ela começa no invisível, nas escolhas diárias, discretas e consistentes. O sucesso que você deseja, seja ele qual for, não será construído em grandes saltos, mas na prática consciente e constante de princípios poderosos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Não importa sua origem, sua idade ou onde você está hoje. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. Porque, para transformar sua realidade, você não precisa esperar por sorte, nem depender de motivações passageiras. Você precisa de um plano. E mais que isso, você precisa de práticas que moldem sua mente, fortaleçam seu caráter e disciplinem suas ações. Napoleon Hill dizia que a ação é o verdadeiro indicador da inteligência. E nenhuma ação tem mais poder do que aquelas que você repete todos os dias. Por isso, se deseja alcançar resultados fora do comum, deve trabalhar todos os dias nessas 15 práticas. Elas não foram criadas para impressionar, mas para transformar. Algumas são inspiradas em Hill, outras vêm de observações dos maiores realizadores da história. Mas todas compartilham algo em comum. Elas funcionam. E se essa mensagem já está ressoando dentro de você, se algo em sua consciência está despertando, então aproveite este instante. Faça parte da comunidade que escolheu evoluir com consciência. Construa dia após dia a versão mais poderosa de si mesmo. Agora, respire fundo, concentre-se e prepare-se para receber o que pode mudar sua forma de agir e de viver para sempre. Prática 1. Acorde antes do mundo. Não existe prática mais simbólica do que despertar antes da maioria. Acordar cedo é, antes de tudo, uma declaração silenciosa. Você está no controle. Quando você decide se levantar antes do sol nascer, está treinando sua mente para agir, não reagir. Está dizendo a si mesmo que a sua vida é mais importante que o conforto de alguns minutos a mais de sono. Grandes nomes da história usavam as primeiras horas da manhã como terreno fértil para a criação, reflexão e planejamento. Benjamin Franklin, por exemplo, perguntava-se toda manhã: que bem farei hoje? Essa simples pergunta, feita no silêncio da madrugada, moldou não só seus dias, mas sua trajetória. Não se trata apenas de tempo a mais, mas de qualidade mental. O mundo ainda dorme, mas você já está em movimento. Use essas horas para escrever, ler, treinar ou simplesmente pensar. É nesse espaço silencioso que a disciplina começa a se solidificar. Prática 2. Defina intenções claras para o dia. Você pode ter 24 horas disponíveis, mas se não souber o que fazer com elas, terminará o dia com a sensação de que não avançou. A segunda prática é começar suas manhãs definindo com clareza o que você espera realizar. 3 metas, simples, diretas, essenciais. Esse pequeno gesto elimina distrações. Você começa a operar com propósito. Deixa de ser jogado de um lado para o outro pelas urgências alheias e passa a comandar sua própria agenda. Hill reforçava isso com a ideia de um propósito definido. Ele dizia que, sem um alvo claro, sua mente se dispersa, sua energia se dissipa e sua força enfraquece. Escreva o que é essencial. Pergunte-se: se eu cumprir apenas essas 3 metas hoje, terei dado um passo real em direção ao meu propósito? Se a resposta for sim, siga em frente. Se for não, redefina. Planejar não é perder tempo. É organizar o caos antes que ele comece. Prática 3. Condicione o corpo. Fortaleça a mente. Sua mente e seu corpo não operam separados. Quando você movimenta o corpo, ativa a clareza mental. Quando você se exercita, mesmo que por 20 minutos, não está apenas fortalecendo músculos, está treinando a disciplina. Napoleon Hill observava que a autodisciplina era a ponte entre o pensamento e a ação.
E o exercício físico é um dos meios mais poderosos para construir essa ponte. Ele exige constância, superação e presença. Cada treino é um lembrete de que você é capaz de ir além do conforto. Você não precisa de academia cara, nem de equipamento sofisticado. Precisa de decisão. Subir escadas, correr no quarteirão, alongar-se ao acordar, fazer exercícios com o peso do próprio corpo. O que importa é o compromisso com o próprio fortalecimento, dia após dia, sem desculpas. Prática 4. Controle a primeira hora digital. A primeira hora do seu dia determina o tom das próximas 23. E se, logo ao acordar, você entrega sua atenção ao celular, às redes sociais ou às mensagens externas, está ensinando sua mente a reagir ao mundo, ao invés de liderá-lo. Essa prática é sobre domínio, sobre resistir ao impulso de mergulhar no caos informativo e, em vez disso, preservar sua clareza. Evite abrir aplicativos, e-mails ou notícias nas primeiras horas. Em vez disso, escolha começar com introspecção, leitura ou movimento. Napoleon Hill enfatizava que a mente precisa ser alimentada com ideias elevadas antes de ser exposta às pressões do dia. Proteja esse momento, faça dele um ritual sagrado. A maneira como você começa o dia define a força com que você o enfrenta. Você já deu os primeiros passos. Está moldando sua rotina, construindo alicerces sólidos que sustentam uma nova identidade. Mas é agora que a transformação começa a se aprofundar. Porque o que diferencia os que começam dos que realmente constroem é a capacidade de manter-se firme, mesmo quando a empolgação inicial desaparece. É aqui que você se afasta da multidão e começa a construir uma mentalidade à prova de distrações. Prática 5. Alimente a mente com grandeza. Aquilo que entra na sua mente diariamente molda sua forma de pensar, de agir e de decidir. Por isso, você precisa tratar seus pensamentos como um jardim. Livre-se das ervas daninhas da negatividade e plante sementes de grandeza. Isso significa consumir, todos os dias, conteúdo que eleve sua percepção, que desafie sua visão limitada, que lembre você do seu potencial. Napoleon Hill afirmava que a mente humana, quando treinada e direcionada, se torna uma força criadora praticamente ilimitada. Mas essa força precisa de combustível. E esse combustível vem de ideias poderosas, palavras sábias, histórias inspiradoras. Leia pelo menos 10 páginas de um bom livro. Escute um conteúdo que fortaleça sua clareza. Substitua o ruído por profundidade. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. Melhor 10 minutos de leitura concentrada do que 1 hora de distração superficial. Eduque sua mente para pensar alto, porque ela só criará com qualidade quando estiver alimentada com excelência. Prática 6. Visualize com intenção, sinta com clareza. A visualização não é fantasia, é ensaio mental. É a preparação do terreno interno para que a realidade externa floresça. Feche os olhos, respire fundo e veja-se já vivendo aquilo que deseja construir. Não apenas imagine a cena, sinta-a. Perceba os detalhes, o ambiente, sua postura, sua fala, seu comportamento. Atletas de elite usam essa prática para ativar padrões neurológicos antes mesmo de entrarem em campo. Líderes visionários já caminham pelo cenário que ainda não foi construído. Eles entendem que o cérebro não distingue algo vivido de algo intensamente visualizado. E por isso, colocam sua mente para trabalhar a favor, não contra. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Acreditar, no entanto, exige repetição emocional. Você precisa convencer a si mesmo antes de convencer o mundo. Visualize todos os dias, com clareza, com convicção, com entusiasmo silencioso. Esse hábito vai alterar sua vibração, ajustar seu comportamento e acelerar sua construção. Prática.
7. Escreva para fortalecer sua identidade. A escrita é uma das formas mais poderosas de autodomínio. Quando você escreve, organiza seus pensamentos. Quando registra seus objetivos, dá forma concreta ao que antes era apenas desejo. E quando anota o que sente, entende o que precisa ajustar. Todos os dias, tire 5 minutos para escrever. Não precisa ser um diário completo. Pode ser uma frase de impacto, uma reflexão do dia anterior, uma meta para o futuro próximo ou uma declaração de identidade. O importante é que essa escrita seja feita com presença. Napoleon Hill, em seu processo de criação, mantinha cadernos e mais cadernos com anotações detalhadas sobre ideias, insights e estratégias mentais. Ele não confiava tudo à memória. Ele trazia para o papel o que desejava fixar na mente. Escrever é um ato de poder. Escreva o que deseja se tornar. Escreva quem você decide ser. Escreva como se sua caneta estivesse assinando o contrato da sua próxima versão. Prática 8. Pratique a presença em tudo o que faz. Você pode se disciplinar em acordar cedo, treinar, planejar, estudar. Mas se fizer tudo isso no piloto automático, com a mente em outro lugar, perderá o valor mais profundo dessas práticas. A 8ª prática é simples na teoria e desafiadora na execução. Esteja presente, inteiro, focado, intencional. Não importa se está lavando a louça, respondendo um e-mail ou caminhando até o trabalho. Esteja ali. A mente distraída é a raiz da ansiedade. A mente presente é o início da maestria. É impossível construir excelência em um estado fragmentado, e quem deseja vencer precisa dominar o momento presente. Napoleon Hill observava que os homens mais extraordinários que conheceu tinham uma característica em comum: atenção controlada. Eles estavam onde estavam. Quando ouviam, ouviam com o corpo inteiro. Quando falavam, transmitiam energia concentrada. E é exatamente essa presença que transforma gestos simples em atos grandiosos. Experimente hoje. Em cada tarefa, por menor que pareça, coloque atenção total. Faça do agora o seu mestre, porque é apenas no agora que a transformação acontece. Você já despertou cedo, alimentou sua mente, movimentou seu corpo, definiu suas metas. Já começou a se ver diferente, a sentir a vibração do que deseja e a se comprometer com a sua nova versão. Mas a verdadeira transformação não se limita à estrutura. Ela precisa ser vivida nos detalhes, nos relacionamentos, na forma como você lida com a resistência interna e externa. E é nesse ponto que você precisa reforçar as próximas práticas. As práticas que virão agora não são menos importantes por parecerem sutis. Pelo contrário, elas são o refinamento da sua força. São elas que moldam o tipo de presença que você leva ao mundo e o tipo de resposta que o mundo devolve a você. Prática 9. Controle o diálogo interno. Você escuta a si mesmo o tempo todo, e o que diz, mesmo em silêncio, determina como age, sente e decide. A prática aqui é interromper imediatamente qualquer narrativa interna que diminua sua capacidade. Toda vez que pensar não consigo, não sou bom o bastante, isso não é para mim, pare, questione, substitua. Napoleon Hill explicou que o subconsciente age como um solo fértil, onde qualquer semente que você plantar, positiva ou negativa, inevitavelmente crescerá. E você planta com palavras, com pensamentos, com afirmações. O seu diálogo interno é a raiz da sua identidade. Portanto, todos os dias, observe sua mente. Corrija o que precisa ser corrigido e alimente-a com declarações intencionais. Diga a si mesmo: estou pronto, sou capaz, estou em construção. Faça isso não como mentira, mas como direção, porque você está se tornando, e a sua mente precisa estar alinhada com esse processo. Prática 10. Elimine distrações estruturais. Você não perde tempo só porque procrastina. Muitas vezes,
Perde porque vive num ambiente que estimula a distração. Notificações, ruído, bagunça visual, excesso de estímulos. Tudo isso suga sua energia mental sem que perceba. A 10ª prática é simples. Organize seu espaço para que ele fortaleça e não sabote sua disciplina. Reserve horários sem interrupções. Defina espaços específicos para criação, estudo, descanso. Reduza o número de abas abertas. Silencie o que não é urgente. Seu ambiente é um reflexo da sua mente. E com o tempo, sua mente também começa a refletir o ambiente em que você vive. Hill chamava isso de ambiente mental controlado. Ele defendia que você se tornaria inevitavelmente o produto das influências constantes ao seu redor. Por isso, você precisa deliberadamente eliminar o que dispersa e fortalecer o que foca. Não subestime o poder do que parece pequeno. Uma escrivaninha limpa, um celular em modo avião, uma rotina digital clara. Esses detalhes moldam o espaço necessário para grandes realizações acontecerem. Prática 11. Cultive o silêncio estratégico. O mundo está obcecado por exposição, mostrar, contar, provar. Mas há uma força inabalável em guardar para si o que está construindo. Não por medo, mas por estratégia. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. Essa prática é sobre respeitar o seu processo, sobre dar espaço para suas ideias amadurecerem antes de serem expostas. Quando você fala demais, dispersa energia. Quando guarda, concentra. E a concentração é poder. Napoleon Hill, em suas entrevistas com centenas de pessoas bem-sucedidas, notou um padrão. Os que realizavam mais falavam menos do que estavam fazendo e mais sobre o que já haviam concluído. Eles eram seletivos, estratégicos. Sabiam que o excesso de fala cria expectativa e que a expectativa sem ação gera pressão desnecessária. Aplique o silêncio como escudo, não para se esconder, mas para proteger o que está sendo forjado. Quando for a hora, o mundo verá. Até lá, deixe que seu foco fale mais alto. Prática 12. Reflita diariamente sobre o que está funcionando. Você não precisa apenas agir, precisa entender o impacto do que está fazendo. A reflexão é a prática que transforma a experiência em sabedoria. Ao fim de cada dia, pergunte-se: o que funcionou hoje? O que poderia ter sido melhor? O que vou repetir amanhã com ainda mais intenção? Essa prática te impede de viver no modo automático. Ela te reconecta com a consciência do caminho. Não basta repetir, é necessário ajustar, melhorar, refinar. Napoleon Hill dizia que o fracasso só é permanente para quem se recusa a aprender, e que o sucesso não vem apenas de tentar mais, mas de tentar melhor. A única forma de tentar melhor é refletindo, é observando padrões, é fazendo pequenos ajustes que, somados, criam mudanças gigantescas. Pegue um caderno, use o celular se preferir, mas registre, nem que seja uma linha, uma palavra, um aprendizado. Porque a mente esquece o que não é reforçado, e a evolução verdadeira exige memória e direção. Se você chegou até aqui, já entendeu que a grandeza não é um acaso, e sim um hábito. A mente não se transforma de forma súbita, mas de maneira silenciosa e progressiva, prática após prática. E agora, ao se aproximar da reta final, é hora de ajustar os detalhes que consolidam essa nova identidade. As próximas práticas selam o compromisso com uma vida de excelência. Não são ideias isoladas. São disciplinas diárias que, juntas, criam uma força que poucos ousam sustentar. Não porque são impossíveis, mas porque exigem mais do que desejo. Exigem decisão. Prática. 13. Sirva com intenção. Você não existe apenas para conquistar. Existe para contribuir. A prática diária do serviço intencional, de fazer algo por alguém sem esperar retorno imediato, constrói um tipo raro de poder. O poder da influência silenciosa. E mais do que isso, realinha sua energia com um propósito maior.
Napoleon Hill afirmava que nenhum sucesso duradouro pode ser construído sem o princípio do esforço em benefício mútuo. Ele via no ato de servir uma das formas mais nobres de fortalecer a própria mente, pois isso gera propósito, aumenta a empatia e abre portas invisíveis. Não precisa ser algo grandioso, um gesto de gentileza, um conselho sincero, um tempo de escuta verdadeira. O importante é que seja feito com consciência. A cada dia, pergunte-se: como posso ser útil hoje? E você verá que quanto mais serve, mais se fortalece. Prática. 14. Honre. Pequenos compromissos. É fácil manter promessas grandiosas na teoria. Difícil é ser fiel às pequenas decisões que ninguém vê. Mas é justamente nelas que sua força é construída. A mente observa. E toda vez que você cumpre uma palavra dada a si mesmo, por menor que seja, você reforça a própria identidade de alguém confiável, disciplinado e determinado. Napoleon Hill dizia que o fracasso começa quando você aceita falhar consigo mesmo. Um treino que não foi feito, um livro que ficou de lado, um plano que foi adiado mais uma vez. A repetição do depois mata mais sonhos do que a falta de talento. Por isso, escolha um compromisso simples, mas sagrado. Acordar em determinado horário. Estudar por 20 minutos. Meditar por 5. Seja o que for, cumpra. Todos os dias. Faça disso uma lei pessoal. Porque, no fim das contas, você não constrói resultados. Você constrói caráter. E o caráter atrai os resultados. Prática 15. Visualize a longo prazo. Haja no curto. A última prática é o equilíbrio entre visão e execução. Você precisa de uma imagem clara de onde quer chegar, mas também precisa agir no agora. Muita gente sonha alto, mas tropeça na execução por excesso de ansiedade. Outros agem, mas sem direção, e acabam rodando em círculos. Napoleon Hill chamava isso de a harmonia entre o propósito definido e o plano de ação. É esse equilíbrio que separa os visionários que realizam dos sonhadores que apenas imaginam. Todos os dias, visualize sua visão de longo prazo. Imagine com detalhes onde quer estar daqui a 1, 5, 10 anos. Em seguida, pergunte: qual passo posso dar hoje para me aproximar disso? E haja, mesmo que pareça pequeno. Porque é o acúmulo de passos simples, dados com intenção, que cria os saltos extraordinários. Agora é sua vez. Você acabou de passar por 15 práticas que, se aplicadas diariamente, têm o poder de reconstruir sua mentalidade, transformar seus resultados e moldar uma versão completamente nova de si mesmo. Nada do que foi dito aqui exige talento acima da média. Nada depende de circunstâncias externas. O que determina o impacto dessas práticas é a sua disposição em vivê-las, não apenas entendê-las. Você pode ouvir isso tudo e pensar: talvez eu comece semana que vem. Ou pode tomar a decisão que poucos tomam: começar agora. Porque não é o tempo que muda as coisas, é a sua escolha. E ela precisa ser feita todos os dias. Se essas palavras tocaram algo em você, se alguma parte do que foi dito despertou uma nova consciência, então faça algo por si agora. Não apenas pense, haja. E se quiser continuar cercando sua mente com mensagens que fortalecem, se quiser seguir evoluindo com clareza, foco e decisão, faça parte desta jornada. Junte-se a quem não está mais disposto a viver no modo automático. O caminho da excelência não é fácil, mas é recompensador, e ninguém precisa trilhá-lo sozinho. Lembre-se, não é sobre fazer tudo perfeitamente, é sobre fazer todos os dias, com intenção, com presença, com decisão. Porque aquele que trabalha em si mesmo com disciplina diária, carrega consigo uma força que o mundo não pode negar. E agora você sabe o caminho.